Muito bem, pessoal, boa noite. Vamos resolver então a nossa primeira avaliação. Primeiro, as questões, que estavam na prova. Nós tínhamos 3 questões. A primeira tinha a letra A, letra B e letra C. Vamos ler aqui. Expanda as seguintes funções em série de Maclaurin, informando o intervalo de convergência. Muito bem. A segunda questão diz o seguinte: calcule o seguinte limite utilizando série de potências e não utilizando a regra de L'Hopital. E a última questão diz o seguinte: resolva o seguinte problema de valor inicial. Além disso, é solicitado, a solução y obtida é uma função par ou ímpar? E, partindo da solução y obtida, calcule y duas linhas, menos 2xy' e 8y, e mostre que a soma desses 3 termos é igual a 0. Então, na verdade, é só para mostrar que o que você calculou é, de fato, a solução da equação. Então, essas eram as questões da nossa primeira avaliação. Quem não fez a prova, por algum motivo, faltou, está aqui no vídeo para estudar, para treinar, pessoal que não é dessa minha turma, necessariamente, turma corrente que eu digo, eu sugiro que vocês pausem o vídeo, anotem as questões, tentem resolver as questões em 1 hora e 40 minutos e depois continuem, para encontrar aqui as soluções. Tá? Eu acho que vale a pena você tentar fazer tudo sozinho para depois, então, ver as minhas respostas, ok? Vamos continuar, então. Antes de mais nada, é importante tentar manter a calma, na prova. A gente lê as questões, geralmente dá um branco, a gente não lembra de muita coisa. Enfim, é necessário se acalmar. Então, uma forma de fazer isso é ler a prova mais de uma vez, tentar identificar os conteúdos, que são importantes para aquelas questões, e aí definir uma estratégia de resolução. A primeira coisa é a ordem de resolução, resolver as questões que você tem maior controle, maior segurança, e as questões que valem mais pontos. Então, vale a pena, estabelecer essa estratégia aqui de resolução. Talvez você gaste aí 3 minutos, 5 minutos, que seja. Mas se você conseguir aproveitar bem esses 5 minutos de maneira a se organizar para a prova, você vai ter um ganho muito grande. Em vez de fazer a prova já ali, de maneira precipitada, fazer cálculos desnecessários. Então, vale a pena vocês trabalharem esse lado, emocional durante a prova. Claro que o antes da prova é importante também, como você dormiu, quanto tempo você dormiu, se você está descansado, que tudo isso vai influenciar sua percepção da prova, seu raciocínio durante a resolução da prova. Então é fundamental, gente. Eu sei que tem muito aquela história de que a gente tem que estudar entre meia-noite e 6 horas da manhã, mas isso não se sustenta, Trabalhar e estudar de modo precário, em termos de saúde, não vale a pena. Então, a gente tem que se debruçar para estudar bem, aproveitar o tempo que nós temos, mas manter a saúde em dia, Vamos lá, então, gente. O que é importante aqui? As séries que todos devem saber de cor. Quem estudou para a prova deveria saber, todas essas soluções aqui naturalmente. Então, a exponencial de x, seno de x, cosseno de x, certo? E todas essas séries, elas convergem para qualquer x real, ok? E a série geométrica, 1 sobre 1 menos x, que converge no intervalo de menos 1 a 1, aberto, intervalo aberto. Muito bem. Questão 1, vamos lá. Eu acho mais simples aqui começar com a letra B, certo? A letra B aqui é bem simples, A gente, em vez de ter o argumento x,
temos o argumento menos x ao quadrado. Então, só fazer o seguinte, olha, podemos fazer por substituição. Exponencial de u é esta série aqui. E agora seria só trocar o u pelo menos x ao quadrado. Então aqui no argumento ficaria menos x ao quadrado. Pronto. Então, vamos ficar com menos 1 elevado a n, x elevado a 2n. Pronto, é isso. Esta é a questão. Tá? E o intervalo de convergência continua o mesmo, né? Qualquer x real. Letra C. Bem, nós temos agora, né, o seno de t. O seno de t todo mundo conhece. Uma função ímpar. Ok? E aí podemos agora fazer essa razão. O seno de t sobre t. É só dividir todos os termos aqui por t. Vamos ficar com 1 menos t ao quadrado sobre 3 fatorial, mais t à quarta sobre 5 fatorial e assim por diante. Então nós podemos escrever, né, esse seno de t sobre t como este somatório aqui. Ok? Perfeito. A função que nós estamos expandindo, ela é a integral desta razão que nós fizemos. Então seria integrar este somatório. Como a integral é um operador linear, nós podemos trocar aqui a ordem, né? Nós podemos integrar termo a termo e depois somar as respostas. Então, a integral da soma é a soma das integrais. Okay? Então, vamos mudar aqui a ordem, né? O somatório, né, desse termo aqui que não varia com t, né? Vezes a integral aqui, ó. Então, vamos fazer a integral aqui, vai ficar o quê, gente? T elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. E aí eu aplico o limite de integração, né? Vai ficar x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. E aí eu termino a série. É isso. Novamente, só fazer substituição. E a letra A, já era necessário usar a série geométrica. 1 sobre 1 menos u. 1 sobre 1 menos u, né, é igual a este somatório. Nosso argumento agora é menos x, né, porque 1 sobre x mais 1 é o mesmo que 1 sobre 1 menos x. Né? Então vamos ficar com menos x elevado a n. Pronto. Menos 1 elevado a n, x elevado a n. Certo? E aqui novamente no intervalo de convergência de menos 1 a 1 aberto. Bem, para terminar então, a nossa função é x menos 1 sobre x mais 1. Isso é o mesmo que x menos 1 vezes o somatório que nós fizemos para 1 sobre x mais 1. Então a resposta é esta aqui. Então, vale a pena gastar um tempo lembrando, né, dos conceitos básicos, das funções que vocês já sabiam expandir, né, para depois lançar mão disso e calcular aqui as séries. Não é necessário fazer o cálculo pelo procedimento padrão, né, de derivar várias vezes, encontrar aqueles termos lá, o CN, né. Não, como nós já conhecemos as funções básicas, a gente consegue usar as soluções, né, encontrar as soluções por substituição. Questão 2. Na questão 2, nós temos aqui esse limite. Tá? Então, novamente, vamos aqui expandir, né, o cosseno de x agora em série de potências. Então, podemos fazer o cosseno de x. Podemos calcular agora 1 menos cosseno de x. Então, vai inverter aqui o sinal, vai trocar o sinal, né, de cada termo do cosseno, e eu vou subtrair 1 menos 1 vai dar 0. Então vai ficar x ao quadrado sobre 2 fatorial, menos x à quarta sobre 4 fatorial, e assim por diante. Agora podemos fazer 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Então aqui vai ficar 1, né? 1 sobre 2 fatorial, aqui vai ficar x ao quadrado, aqui x à quarta, e assim por diante. Pronto. Agora é só aplicar o limite. Limite de x tendendo a 0. Então esses termos todos vão ser iguais a 0, só vai sobrar 1 sobre 2 fatorial. Então fica 1 sobre 2, ok?
Então, gente, essas duas primeiras questões, na verdade, era só para usar a substituição, né? E resolver relativamente rápido, né, os problemas. Então, percebam que o cálculo em si ele não é demorado. Você precisa ter maturidade para entender, né, o que você vai usar para chegar nesses cálculos mais simples. Tá? Então, vamos lá. Continuando, né? Nossa questão 3 já envolvia um problema de valor inicial. Bem, nós já sabemos que esse termo aqui, ó, y de 0 é o nosso C0 e y', quando x vale 0, é igual ao nosso C1. Tá? Então, C0 vale 3 e C1 vale 0. Tá? Nós já sabemos disso. Vamos lá então, né? Podemos escrever aqui o y como uma série de Maclaurin. Daí nós encontramos a primeira derivada e a segunda derivada. Ok. Vamos escrever agora 2x vezes y', então 2 vezes o coeficiente aqui, né, 2ncn, e aqui multiplica x com x elevado a n menos 1. Conserva a base, soma os expoentes. 8 vezes y, é só multiplicar aqui o coeficiente, né, da série. Muito bem. Então vamos ficar com a seguinte equação. Temos 3 somatórios, né, isso é igual a 0. Bem, o nosso próximo passo é escrever todas as somas usando a mesma potência de referência. Aqui nós temos x elevado a n menos 2, aqui x elevado a n e x elevado a n. Então é mais prático, né, nós reescrevermos essa soma, né, usando a potência x elevado a n. Então, só fazer aqui n menos 2 igual a k, onde tem n vai ficar k mais 2, e aí nós podemos reescrever esta soma como esta aqui. E aí eu posso voltar para n, né? Onde tinha k eu coloco n, fico com essa série, tá? Pronto. Então nós ficamos com essas 3 somas. Isso é igual a 0. Então o nosso próximo passo é extrair quantos termos forem necessários para nós ficarmos somente com um somatório. Então aqui nós temos n igual a 0, n igual a 1, n igual a 0. Então nós vamos extrair um termo de cada série aqui, ó, que começa com n igual a 0. E tem mais termos, né? Então vamos tirar aqui um termo de y duas linhas e um termo de 8y. Ao fazer isso, nós ficamos com 2c2 mais 8c0, né, x elevado a 0, mais estes 3 somatórios agora começando em 1, certo? Então podemos colocar em evidência aqui o x elevado a n, e vamos ficar com isto, ó. 2c2 mais 8c0, x elevado a 0, mais o somatório, com n começando em 1, né, de n mais 2 vezes n mais 1, cn mais 2, mais menos 2n mais 8cn, tá, vezes x elevado a n. Então isso aqui é muito importante, ó. Vamos voltar aqui, ó. Coloca o cn em evidência, vai ficar menos 2n mais 8. Menos 2n mais 8, ok? Bem, como esses coeficientes têm que ser iguais a 0, nós temos 2c2 mais 8c0 igual a 0. Então, c2 vai ser menos 4c0. E aí daqui nós temos a relação de recorrência. n mais 2 vezes n mais 1, cn mais 2 vai ser menos este termo aqui, ó, menos 2n mais 8cn, ok? Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos. Pronto, nós ficamos com esta relação de recorrência, né, com n iniciando em 2, como nós já vimos. Pronto, vamos lá então. Para n igual a 1, nós vamos ficar com 3 vezes 2c3 igual a menos 6c1. Como c1 vale 0, vamos ficar com c3 igual a 0. Mas, se o c3 vale 0, fica claro que o C5 também vai ser 0. O C7 também vai ser 0. Então todos os ímpares vão ser iguais a 0. Então aqui, ó, todos os termos ímpares, né, coeficientes ímpares, vão ser iguais a 0. Então, C1, C3, C5, C7 e assim por diante. Vamos fazer então o restante do cálculo, né? Para n igual a 2, vamos ficar com 4 vezes 3, C4. E aqui, ó,
2 vezes 2 dá 4, né? 4 menos 8, menos 4. Então vai ficar menos 4C2. Mas o C2, nós já vimos que é menos 4C0. Então podemos simplificar aqui, vai ficar menos com menos dá mais. 4 com 4 simplifica, né? Vai ficar 4 sobre 3 vezes o C0, ok? E aí, para n igual a 3, né? Vamos ficar com C5, já sabemos que é 0. Vamos para n igual a 4. Quando n igual a 4, vai ficar 4 vezes 2 menos 8. Então dá 0. Então vai ficar C0 igual a 0. Se o C6, né? Ficamos com C6 igual a 0. Se o C6 é igual a 0, o C8 também vai ser igual a 0. O C10 também vai ser igual a 0. Então todos os termos a partir de C6 também serão iguais a 0. Então escrever aqui, ó, C2n igual a 0 para n começando em 3. Tá? Então, o nosso y, né, tem esta forma, e os únicos coeficientes que não valem 0 são C0, C2 e C4. Podemos colocar o C0 em evidência, vai ficar 1 menos 4x ao quadrado mais 4 terços de x à quarta. Okay? C0 vale 3, vai ficar então 3 menos 12x ao quadrado mais 4x ao quadrado. Então esta é a solução do nosso problema. Isso aqui valia 4 pontos na prova. Bem, a solução y obtida é uma função par ou ímpar? Bem, podemos observar que os coeficientes, né? X elevado a 0, x ao quadrado, x à quarta. Não tem nenhum termo, né, ímpar. Então, de fato, y é uma função par, certo? E a última etapa da nossa prova era mostrar que este y é a solução do problema. Então, nós vamos derivar aqui, ó. Vai ficar menos 24x mais 16x ao cubo. Deriva novamente, vai ficar menos 24 mais 48x ao quadrado. Pronto. E aí podemos escrever a equação, né? Y duas linhas, menos 2x vezes y' mais 8 vezes y, certo? E é interessante colocar em evidência, né, as potências para a gente ficar só com os termos semelhantes. Então, vamos lá. Quem é o coeficiente para x elevado a 0? É menos 24 mais 8 vezes 13. Menos 24 mais 8 vezes 3, está aqui. O coeficiente agora de x ao quadrado vai ser menos com menos dá mais, 48, certo? Aqui também, ó, 48. E aqui vai ficar menos 8 vezes 12, aqui. E o coeficiente de x à quarta vai ser menos 2 vezes 16, né? Dá menos 32. E aqui fica 8 vezes 4. Pronto. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0 e isso aqui dá 0. Então, de fato, o nosso y é a solução deste problema de valor inicial. E é isso, gente. Esta era a nossa primeira avaliação. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.